Fala galera, está começando o seu podcast, mais um episódio do Corretor em Foco e hoje temos convidado aqui Alice e Lobo, sejam bem-vindos. Obrigado Aldevino pela oportunidade. Sou o gerente Lobo, Rafael Lobo, né? Já estou aí aos 17 anos no mercado, atuo aí desde 2015 na gestão, né? Eu estou de gerente desde 2019, né? Gerente desde 2019, mas estava aí como coordenador, né? Já trabalhei. Atuando aí como gestor nas empresas aí que atuou. Alice? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade de Obrigado estar aqui. vocês por ter vindo aí. Obrigada, eu me sinto honrada, né? Porque eu lembro aí que logo no meu início, né, eu tive o privilégio de conhecer você, a gente aí trabalhou um pouquinho juntos, né? Isso. Hoje você é o meu na verdade, gestor. nós três, e o Lobo, juntos. e o Lobo era nosso coordenador. Verdade. Estamos aí, já vai fazer 6 anos no ramo, né? Um ramo aí promissor, que a gente só tem crescido aí todos nós, graças a Deus, né? E agora um comentário à parte também. Quando eu conheci vocês não eram casal ainda, né? Agora... Então, mais uma bonificação da profissão. A vantagem é boa. Nos presenteia com várias coisas assim, né? Então, assim, conta um pouquinho de como você começou, como que você falou assim, olha, eu vou virar corretor. O que te trouxe para corretagem? Olha, o que me trouxe para corretagem foi assim a oportunidade que eu vi que os corretores ganhavam bem, né? Você trabalhava com o que antes? Eu trabalhava como vendedor, fui vendedor e fui garçom também. Trabalhei tempo como garçom, né? E aí comecei, né, a tirar o CRES, investir e comecei a trabalhar com isso. Você enxergou na profissão um jeito de impulsionar seus ganhos? No início eu fazia ainda uns extras de garçom, depois nunca mais. Estou desde essa época, desde Você 2008 mais ou menos. 2008. Direto só na corretagem. Legal. E como que foi assim essa transição? Foi aqui em São Paulo? Como é que foi? Não, onde você foi começou? Santa Catarina. Eu morava em Santa Catarina na época, foi na Grande Florianópolis. Legal. Lá é bom. Mas em lançamentos ou terceiro? Em lançamentos. Legal. E você, Alice, como que te trouxe para corretagem? Para mim, eu acho que inicialmente foi a necessidade de mudar de vida, né? Porque quando trabalhava CLT, e aí eu tentei meu próprio negócio, um momento, não deu certo. Então, quando eu tive que voltar aí para o mercado, né, no ramo que eu atuava, eu já me deparei aí com uma diferença, enfim, eu ia ter que escalar tudo de novo, né? Então, assim, a minha necessidade no momento não atendia. Então, aí eu, através de uma amiga, né, que ela me falou da corretagem, e inicialmente, para mim, o que me motivou foi o ganho, né? Foi a comissão em si mesmo. Mas depois de um tempo aí, assim, a gente vê que não é só questão de ganho. A gente vê, assim, que de fato a gente realiza um sonho do cliente. Então, a gente toma a dor daquele cliente pra gente, a gente toma aquela responsabilidade. Então, passa a deixar de ser somente uma questão financeira, né? E sim uma satisfação, assim, uma pessoal. Questão moral, né? Uma questão moral, exatamente. Fazer bem feito, né? Então, porque assim, ainda mais a gente que é planta, né? Quando é imóvel pronto, trabalhei um pouquinho com imóvel pronto, na verdade comecei em terceiros. Quando é imóvel pronto, você já tem aquela questão de, tá pronto. Então aprovou o financiamento, acertou a entrada, não tem segredo. Quando é imóvel na planta, você tem que se planejar mais. Né? Então você tem que usar aquela questão de planejamento, explicar para o cliente o que ele vai pagar, o que ele não vai pagar. Ainda mais que assim, nós estamos falando nós trabalhamos aí 80% que nós trabalhamos é imóveis populares, ainda mais nós que somos gestor, né? Imóveis popular. O restante, tipo, não tem essa preocupação, porque você pega um cliente de 15, 20 mil de renda, ele já tem assim um respiro para buscar em outro banco, para pegar um crédito melhor. O cliente de baixa renda, se não der certo, se você não explicar para ele como ele vai fazer do começo ao fim, vai estragar a vida do cara. Acabou a vida dele, você não tem o que fazer. Ele vai perder todo aquele... Porque se ele tem 10, 15, 20 mil que ele juntou de entrada ali, é a vida dele.
Né? E aí você acaba. Então, eu acho que isso que você está falando, Alice, é a questão de responsabilidade que nos traz a corretagem, né? Exato. Então, assim, não é só você, bom de lábia, né? A pessoa sempre fala isso. Você é bom de lábia, para você vender, você tem que ser muito bom de lábia. E não é só o bom de lábia. Você tem que ter. Cliente, né? Exato, você tem que ter o termômetro da coisa, a hora que é para você apertar o cliente, né? E falar, se você não assinar agora, você vai perder, a oportunidade é essa. Mas tem a hora também que você tem que, calma, né? Não é assim. E aí você tem que ter esse termômetro e saber a hora certa. E teve algum caso que você teve, Alice, que você falou assim, olha, esse caso para mim foi gratificante eu realizar para o cliente? Você lembra de algum caso? Sim, eu lembro de um que marcou bastante, que foi um lançamento que eu estava trabalhando em Barueri. Sim. E assim, a princípio, eu trabalhava antes na região de Osasco, então não tinha muita carteira em Barueri, foi um empreendimento novo para mim. E aí surgiu a oportunidade no outro dia, pronto, vamos abrir o stand. E aí eu falei, vamos com a fé e com a coragem. E aí eu lembrei de uma cliente que ela tinha uma renda, assim, um pouco mais só que um salário mínimo, né? E eu falei, bom, quer saber? Eu vou chamar ela, vamos treinar um atendimento, vamos conversar, né? E vamos ver a necessidade dela, quem sabe, né, numa oportunidade. Mas, assim, até então não era minha expectativa vender para ela, mas entender a necessidade dela e orientar ela para que ela conseguisse o imóvel dela futuramente. E aí, para minha surpresa, a gente conversando, no dia ela levou a família dela inteira para conhecer. E aí ela compôs a renda dela junto com o esposo e a filha. E eles conseguiram comprar o apartamento deles. E assim, ela tinha um valor alto de entrada guardado. E assim, ela não tinha aberto isso para nenhum corretor, porque todo mundo desmerecia ela. Porque falava assim, ela não tem perfil. Qual que é a sua renda, né? Qual que é a sua renda? E já descartava, não dava atenção para ela. Então, assim, é uma cliente que até hoje... Né, eu tenho um contato, ela me agradece, já ela pegou indica clientes. Já pegou as chaves. Pelo que você estava falando, eu lembrei que é reserva urânica. Exatamente. No meio da pandemia, cheio de coisa acontecendo, né? Isso foi muito bom. E essa história para mim é muito gratificante. Então, assim, a gente tem que tratar o cliente não só naquele momento de compra dele, mas tratar ele bem, orientando ele financeiramente, como você até falou, instruir o cliente, que às vezes ele não está naquele momento, mas ele vai chegar o momento certo. Então, dele, né? E às vezes, o que acontece? Tem muito isso, o corretor, ele às vezes é afoito até pela venda, e vai querer fazer simulação, quer já colocar, como o ditado antigo, né? O carro na frente dos bois, e acaba o quê? Fazendo que o cliente se sinta retraído, né? Às vezes se sinta e foge um pouquinho. Então, você não sabe a realidade do cliente, você não sabe... Às vezes você vê ele só por fora, como aconteceu lá, eu acho que vocês presenciaram também, que eu vendi para a senhorinha lá de 60 anos com 4 estações. Sim, lembro desse dia. Então, assim, foram coisas que Ninguém acontecem. Ninguém estava junto com o corretor. E o corretor falou, atende aí que eu não estou trabalhando. Ele meteu essa para cima da cliente. E eu falei, então, tá bom, vem aqui que eu vou destruir. Aí falei com ela, mas eu não perguntei se ela tinha entrada. Às vezes, naquela época, porque assim, como eu falei, vim de pronto, eu nem sabia, que ela não financiaria tudo. Né? Que às vezes, se eu soubesse, pode até ser que eu também, não daria tanta credibilidade. Então eu falei, não, vamos lá, dá pra você fazer. Só que pra mim, ao meu ver, dava. Quando chegou lá aqui, o coordenador, o Cortez, até comentamos dele, ele apresentou lá, só financia 120 mil. Ela queria um apartamento de 250. Né? Então, de 3 dormitórios na época, né? 250 mil, 3 dormitórios. Aí não vem tem a mais também isso bônus, daí. Né? E aí ela chegou e falou assim, faltou isso daqui. E ele fez a conta, ele atendeu também, vou atender, aquela conta que a gente faz, vou fazer o fluxo aqui e faltou 100 mil. Ela falou, tá bom, como que eu pago? Então, coisas que acontecem que, assim, você tem que estar na hora certa. E fica de lição para todo mundo, né? Exatamente. E fazendo a coisa certa. Exato. E não adianta você estar só na hora certa, no lugar certo. Você tem que também fazer a coisa certa. Então, assim, eu acho que o atendimento é muito disso. Se você, Lobo, tem alguma história aí que você acompanhou, assim, que você fala, parecia que não ia acontecer e aconteceu. Assim, não lembro. Assim. Não tô lembrando. É que quando a gente faz muita mesa, às vezes também, né? É muito escasso. São bastante casos, mas eu agora sim não tô lembrando. Né? Então, esse caso teve 2 casos que foram muito atípicos, assim. Foi esse caso da doutora Flor Denise, que até hoje tenho contato com ela também. Foi para a França, trouxe presente para os meus filhos, ficou depois uma relação muito legal, né? E teve um também de uma cliente que estava desempregada. Cliente desempregada. E aí eu liguei para ela depois, sabe, rebatendo? E ela falou, você me ligou na melhor hora da minha vida. Eu acabei de ser recontratada.
Olha só. Então, assim, eu tinha ligado meia hora depois que ela tinha sido recontratada. Ela falou, eu vou comprar, eu já queria comprar. E aí, quando chegou lá, a realidade dela era outra. O marido que não queria entrar, eles tinham condições. Tanto que na época compraram o Encanto de 3 dormitórios. Então, assim, o marido tinha condições, mas não queria entrar com renda. Então, assim, já tinha uma condição, só que ela estava só esperando ela estar... Então, assim, o momento de ligação é muito importante. O momento de você reativar aquele cliente, né? Mesmo aquele cliente que te falou não, aquele cliente que te falou que estava desempregado. Tô desempregado. Se você liga para ele arrumou emprego, estava brigado com a namorada, brigado com a mulher, reatou, entendeu? Ou então, sei lá, aconteceu o pior também, separou, agora quer um apartamento menor. Sim. Se você ligou no momento correto para o cliente, ele também, é a hora de você receber a mensagem positiva que você estava esperando, né? Porque às vezes a gente faz muito isso, e às vezes a gente vê também o cliente indo... com outro corretor, fala, poxa vida, mas por que você não rebateu esse cliente, né? Por que você não acompanhou? Porque assim, às vezes a gente só quer pegar aquele lead novo, né? O cliente já pronto para compra, né? E o cliente pronto para compra, às vezes, é aquele lead antigo. Sim, que alguém... passou, exatamente. E até esses dias eu conversei com a corretora, ela falou, eu quero o cliente que já está massacrado. Aí eu falei, por quê? Porque esse aí é só pegar e arrumar o projeto que ele fecha. E é verdade. É verdade. E é verdade, né? Uma coisa que vai acontecendo assim. A Alice até falou um pouco do momento também que a gente viveu, que foi muito difícil na época, né? A pandemia. Só que assim, por exemplo, esses casos, mudanças que teve na pandemia que nos ajudou, que assim, às vezes você vê até uma má notícia que acontece, a pandemia, como que a gente vai viver? Eu mesmo fiquei, foi assustador. Bastante. Mas foi eu mesmo como gerente, eu quase me cadastrei para ganhar o auxílio, porque eu não sabia o que ia ser. Incerteza, né? Foi incerteza. Eu fiquei pensando ali, falei, se a coisa apertar, mas eu tenho umas promissórias para na época era promissória ainda. Não era nem a pagadoria, era promissória. Eu falei, tem umas promissórias para receber aqui, mas se daqui a pouco eu ver que vai apertar, eu vou me cadastrar aí nesse. E acabou, assim, as coisas acontecendo, o mercado bombando, né? Foi uma época que, nós falando desse empreendimento, foi assim, acho que Dia das Mães, né? Foi Dia das Mães, não foi? Que ele chamou, o dono da empresa chamou nós para uma reunião, eu era gerente ainda. Eu era gerente para falar, semana que vem a gente vai abrir e vai ter o Meet virtual e nós vamos entrar com tudo. E aí teve o Meet no meio da semana. Eu lembro que, assim, eu lembro até hoje que passaram essa notícia numa sexta-feira à noite, quando foi no sábado abrir o plantão. Então, mas ele chamou a gente antes para falar. Não chamou, Lobo? Chamou nós, aí conversou. Aí fez o meet do Anderson Trinca ainda, né? O Anderson Trinca fez o meet, já era digital chegando aí, né? E assim, deu uma forçada na era digital, né? A pandemia deu uma... que aí quem não se atualizou, né? Igual a gente fala, lá mesmo no 4 Estações tinha um corretor lá que ele só ele trabalhava porque só ele fazia lead. Então, eu tinha duas, três indicações, e não conseguia competir com o cara. Você mandava 3 indicações, ele vinha com 6, 7, né? É verdade. Então, ele era terrível, a gente não tinha como disputar com ele na indicação. Ele tinha toda vez muita indicação. E hoje já não, hoje já é, tipo, todos os corretores fazem. Naquela época lá, a maioria não fazia lead, ninguém gerava lead. Quem gerava era só a incorporadora, tanto que nós pegávamos o quê? 20 leads num dia, 15 leads num dia. Hoje você falar isso daí, boa, né? Mas na verdade pegava 15 dias, 15 leads em um dia só nós pegava. Tratava de qualquer jeito, né? Não dava tanta atenção, né? Hoje em dia, se o cara pega 5, 6 leads, né? Num plantão, fala, poxa, na verdade assim, né? Hoje a empresa que nós trabalhamos ainda passa leads pro corretor de salão. Se for falar... que sempre valorizou, né? Sempre desde a nossa época valorizou bastante, né? O corretor iniciante. Isso, então, e na verdade, Lobo, porque você pega aqui em São Paulo, teve alguns casos que a gente conhece pessoas de São Paulo, toda empresa tem um online. Então os leads vão para online e o resquício cai no plantão. E nós é diferente, né? A nossa incubadora trabalha só com resquício, né? Rebatendo os clientes. E o lead novo vai pro a gente fala corretor de salão, né? Vai pro salão. Então, quer dizer, o corretor que faz plantão com as direções, ele tem o online, ele tem online, ele tem vez, ele tem todas as WhatsApp,
tudo que sai de mídia vai para o corretor que está ali. Mas assim, você vê que como que o mercado muda, né? Nós estamos falando o quê? 2019? 2019. 2019 para 2024. Nós estamos falando de 5 anos que tipo foi uma mudança drástica. Né? Muito. Então quem não se atualizou, você pega os corretores daquela época, que tipo, que ficava, até que o pessoal falava, brincava, né? O gato gordo, né? Que ficava só no plantão esperando a vez. Cair, né? Hoje mesmo você estava comentando disso. Quantos clientes de vez que vende? Não vende mais de vez. Hoje você tem que estar na ativa. Hoje é mais o digital, é mais você fazer uma lista, é mais você pegar um... E assim, lista onde você tem, porque hoje também você tem que tomar cuidado com a sua lista que você tem. Se não é uma lista que você tem autorização, você pode ser pego na LGPD. Então foram várias coisas que foi acontecendo ao longo do tempo que mudou. A gente teve que ir se atualizando com tudo isso. Então a pandemia em si, ela foi de fato uma coisa que veio para impulsionar o digital, né? E também para impulsionar o corretor, porque assim, ainda o corretor, mesmo que seja todo digital, ainda o aperto de mão faz a diferença, o bom atendimento faz a diferença. E o trabalho de rua ainda vai também, né? Hoje, sim, é que assim, hoje você tem que colocar tudo no ar, né? Mas o trabalho de rua ainda faz. Eu de vez em quando ainda faço um acompanhamento. Quando você era corretor, o que você vendia mais? Na sua época? Eu sempre vendi popular e sempre na rua. Eu sempre fui em estação, sempre... E sempre deu certo? 2, 3 vezes por semana era estação. Eu até falava com a minha esposa, ela falava, nossa, não, isso não é pra mim. É por isso que deu certo, né? E aí, fazia os trabalhos de rua e tal, e sempre deu certo mesmo. O útil é agradável, você juntar. E você, então, você não gosta muito de rua ali? Não, pra mim, a minha conversão sempre foi ligação. Sempre foi muito ligação, esse contato com o cliente, faço chamada de vídeo, mas o tete a tete na rua, sim, eu já fiz uns trabalhos com o Lobo, ele sai melhor do que eu. É porque assim, você tem que também se achar. Né? Eu, assim, na verdade, eu sempre procurava, mesmo que eu não gostava, eu fazia. Sim. Então, assim, eu fazia um pouquinho de tudo. Uma vez colocava lá mais nos carros, outra vez conversava mais com pessoa, outra vez ia mais para ligação. Mas, assim, tem algumas coisas. Eu também gosto de ligar bastante. Criando umas técnicas também. Tudo que você faz bem, você vai criando umas técnicas. E você vai também criando um discurso, até questão de mesa, de atendimento, né? Por isso que é legal, assim, você tá sempre afinado, porque, assim, quando você faz mais atendimento, seja ele na rua, seja ele por ligação, você vai tendo um discurso melhor. Exatamente. A cada ligação que você está fazendo, que o corretor faz, falando do projeto, e até perguntas... Ajudando mesmo, até um colega sem ganhar nada, você vai aprender Exato, também com isso. porque às vezes você vai apresentando, você vai falando pro colega do lado ali, e vai surgir aquela dúvida que você às vezes não sabia. E aí você vai atrás da informação, né? Hoje mesmo a gente estava conversando lá, passei no online, né? E eu sempre gosto de colocar isso, né? Aí perguntei pro pessoal, ela falou, quem que é que... Vocês vendem o que aqui? Aí, a gente vende sonho. Aí o outro, a gente vende imóvel. O outro, a gente vende financiamento, né? Aí eu falei, não, a gente vende informação. Quem vende imóvel é a construtora. Né? A gente vende a informação. Corretor bem informado, vende. Corretor que sabe, que bem informado em todos os aspectos. Informado no trabalho, informado no que ele vai precisar fazer para ele vender, para ele trazer cliente. Então, a informação vem antes até da venda. Né? Então, assim, às vezes as pessoas se preocupam muito o cliente, mas a sua informação tem que vir antes da venda. A sua informação começa, como que eu vou achar o cliente? Aonde que está o meu cliente? Qual que é o ticket que eu preciso procurar? Aonde que circula o meu cliente? Aonde eu tenho mais possibilidade de achar esse cliente? E aí, depois disso daí, quando o cliente chegar, você também tem que estar bem informado para atender esse cliente. Sim. Porque buscar se você não tiver... a informação do cliente, saber o que ele precisa. Porque assim, o cliente ele vai perguntar alguma coisa do nada. Você nunca sabe o que o cliente vai perguntar. Ele pode perguntar quanto que é... Vamos supor que hoje nós estamos aqui na Avenida Paulista. Quanto tempo é daqui até Barra Funda? Aí o corretor, não sei. Quanto tempo é daqui até Marginal? Preciso ver. Peraí, vamos... Pronto. O cliente ele quer a precisão de um bom atendimento. Por isso então, é bom você conhecer bem. Então, assim, a região que você trabalha, atua, né? Então, assim, falando ali da Grande São Paulo, que nós já estamos mais zona oeste, né? Que
Osasco, Barueri, Carapicuíba, que era a região. Então, assim, você tem que saber, mesmo que cada projeto tem sua particularidade. Então, assim, extrair... Eu trabalho bastante em Osasco. Acho que a Direções é de Osasco. Eu conheci a Direções em Osasco também. Então, depois que eu conheci a Direções, eu sempre me dei bem na Direções, né? Uma, porque sempre teve bastante projeto também. E outra, porque Osasco, você tem muitos lançamentos, né? E assim, a região que está sempre crescendo. Né? Então, assim, por que hoje... e você pode ver que quão grande é a importância da informação. Se você pega Barueri, por exemplo, Barueri é um lugar que a informação de que tem boas escolas, boa saúde, já é na cidade, já circula isso na cidade. Sim. Então fica mais fácil para o corretor essa informação, porque já é propagada. Sabe, mas, por exemplo, você pega Osasco como exemplo, que é uma cidade também que evoluiu demais, que trouxe grandes empresas, que o PIB hoje é o segundo do estado de São Paulo. É isso mesmo. Né? Então, assim, você pega a cidade de Osasco, que está em ascensão, mas não tem essa propagação da informação que tem também na cidade de Barueri. Que são cidades bem próximas, mas você vê que Barueri, por estar já política, a mídia, já faz essa questão da informação. Então chega, não, Barueri, as escolas de Barueri, e de fato são diferenciadas mesmo. Escolas, saúde. A saúde de Barueri, tanto que tem gente que sai das regiões ali limítrofes para ir lá se beneficiar do que Barueri também tem. Mas você vê, já é uma coisa característica do pessoal. Então, assim, eu acho que a informação de Uber, de quanto tempo de Uber, pelo menos das principais, você precisa saber tudo também, né? Quanto dá de Uber até o centro, quanto tempo dá de trem até não sei que lugar, eu acho que você tem que saber tudo. Buscar informação. Aí você fica craque em todos os projetos, aí você vai vender pro cara. O tempo que você tá. E assim, e outra coisa que é legal, que até lembrei que o Lobo fez um dia, e isso foi legal. Né? Eu cheguei no projeto, eu sempre gostei bastante de estudar, mesmo quando trabalhava em pronto, sempre gostei de ir antes e apresentar. Então, não trabalhava com planta, cheguei lá no projeto que você era coordenador, e aí, assim, você sempre procurou situar o cliente. Eu lembro que tinha uma caixa d'água, eu sempre costumo falar isso. Tinha uma caixa d'água, mais ou menos uma referência. Tem 3 sobressolos, e o seu primeiro andar vai ficar acima daquela caixa d'água. Então, você dá uma sensação para o cliente de onde ele vai ter a vista, de qual é a vista que ele vai ter. Tudo bem que hoje nós estamos falando de tipo projetos populares, né? Que assim, hoje se você for pegar alto padrão, já tem drone, tem outras coisas, né? Falando para o pessoal popular, já precisa ter essa questão. Hoje, né, você tem aquelas configurações de inteligência que você vai lá, quero ver a vista do 15º andar. O cara vai lá, aperta lá e vê a vista do 15º andar. Mas eu tô falando assim, para projetos populares, ainda funciona muito essa questão, né? Então, de você materializar aquilo que ainda não está, que está só no papel, que está só numa maquete, que está só nas imagens. Então, assim, quando você sabe explorar, tem essa informação, que é a confiança de você atender o cliente. Quando você está bem informado, você não tem medo de atender. É verdade. Até o cliente se sente, assim, mais respeitado, né? Mais, assim... Exato. Mais importante, né? Porque, assim, ele está colocando... por que não se preparar, sendo que ele está colocando, talvez, o maior investimento da vida dele? É isso mesmo. Quantas pessoas no Brasil vai comprar mais de um imóvel? É verdade. Nem todo mundo tem essa condição. E às vezes a gente atende um público lá de 40, 50 anos que vai financiar imóvel em 30 anos. Tudo bem que ele não vai pagar em 30. Ele vai ter amortização. Mas a possibilidade dele comprar um segundo imóvel, às vezes é muito difícil. Então, assim, olha a importância de ser um corretor. Olha a importância que nós temos de fazer um bom trabalho, de estar bem informado. Né? Então, às vezes, a gente leva a profissão como que se fosse... qualquer profissão, né? Tipo assim, e às vezes a pessoa, tipo, de fora... não valoriza a questão do corretor. Mas um corretor bem informado, um corretor com seriedade no trabalho, faz toda a diferença na negociação. Faz e ajuda bastante. Que não está pensando só no dinheiro. Sim. Né? Porque assim, o que acontece? Tem muitas pessoas que só pensam no dinheiro. Só pensam na comissão. Só pensam no, preciso ganhar. E assim, eu acho que a comissão é consequência de um trabalho bem feito. Do trabalho. É verdade. Então, porque assim, até que você falou, às vezes naquele momento para o cara é o primeiro imóvel dele, mas a gente não sabe as coisas. Às vezes para ele é o primeiro imóvel, mas se você faz um bom atendimento, esse cliente ele vai te indicar o primo, ele vai te indicar o irmão, vai te indicar um amigo e assim vai. Exatamente. A Alice, ela trabalha muito com indicação. Você gosta de trazer, como fala no plantão, corrente, né? As correntes. Vem irmão,
Eu trabalho muito com carteira mesmo, muita carteira. Mas eu acho que se você explicar bem para o cliente, né? A Alice já acompanha bastante o trabalho dela. Acho que de vocês, na verdade, né? Hoje trabalhamos em equipe aí. Se você fizer um trabalho sério e o cliente de fato vê que ele não foi enganado. Sim. Né? Que ele, então, assim, ele vê que você está fazendo o melhor para ele naquele momento. Então, tudo isso ele vai colocando na balança. Que ele entregou uma confiança que nós estamos falando, que é uma confiança de um investimento que pode ser o maior investimento da vida dele, e ele entregou em boas mãos. Sim. Quando é entregue em boas mãos, não tem o que você fazer. Ele está entregue em boas mãos, ele confiou em você. E a confiança, não tem nada melhor do que alguém chegar aqui e falar assim, ó, essa pessoa aqui que você confia, essa pessoa aqui é de confiança. Automaticamente você vai falar, opa. É verdade. Entendeu? Tranquilidade, você atender o cliente é uma tranquilidade, porque muitas vezes o cara tá inseguro, tá com medo, tá com tudo para comprar e ele fica ali naquela. E você, às vezes, precisa conduzir ele tranquilamente para que ele faça o negócio do primeiro imóvel e ele fique feliz depois, né? E sabe o que é legal? Que assim, ó, às vezes a gente chega lá, você chega na sua casa, comprou um imóvel hoje, chega no jantar de família e quer falar lá pro cunhado, que é meio chato, né? Quer falar pra sogra. Eu sempre aconselho a não falar. Não, mas quer falar pra sogra, comprei. Se você tá bem instruído, você caiu numa roubada. A primeira coisa que o cunhado já vai falar é isso, você caiu numa roubada. Aí você fala, não, mas o corretor me explicou. O corretor me explicou lá que vai ter as correções, o corretor me explicou isso, o corretor me explicou aquilo. Então, quer dizer, isso faz que as pessoas tenham credibilidade, até as pessoas que acham que não vai dar certo. Fala, será se é assim mesmo? Então eu vou lá para ver. E quando o mercado enganou muita gente também, né? Na Direções, a gente é uma das poucas imobiliárias que ela trabalha, ela explica tudo. Você é obrigado a falar. Então, eu gosto da Direções por isso, porque você é obrigado a falar todo tipo de correção que você vai ter no período. Você é obrigado, senão você não faz a venda. Isso é um negócio que porque se você não fizer, né, o cliente não explicar o passo a passo, tranquilo. É um procedimento que, assim, hoje 80% das empresas não fazem. Não fazem. Você só quer vender e depois só você vende. enfoca o cara. Assim, de tipo, fazer uma entrevista com o cliente, entender a real situação dele, para fazer a orientação da forma que tem que ser feita, né? Então, assim, essa parceria, essa questão de estar junto, eu acho legal. E eu acho que, assim, isso é a seriedade que temos que ter. E, por exemplo, tudo que você passou pro cliente de uma forma comercial, a pessoa que não é vendedor vai passar da mesma forma. Né? Que é o analista, é o advogado, quem estiver conduzindo na hora vai chegar, vai conversar e falar, poxa, o cara não... E quando ele leu o contrato... Maquiar, o corretor, ele não maquiou, ele falou o real. E quando ele leu o contrato... Porque, assim, na verdade, se você pegar a questão da prestação de serviço, você tem que explicar. A gente fala prestação de serviço, vendia a prestação de serviço. Não, a prestação de serviço é isso. Você tem que explicar o bônus e o ônus, os benefícios e os riscos. Se você pegar, nesses dias tem um amigo nosso lá que tá estudando direito, e aí agora qualquer coisa ele quer, o Gerson, né? Qualquer coisa agora ele quer falar de direito. E aí a gente estava abrindo o Código Civil e de fato é isso, prestação de serviço, né? Você explicar benefícios e riscos. E muitas das vezes o corretor, ele quer maquiar aquilo. Sim, só que é o benefício, né? E aí ele pensa, mas vou perder minha venda se eu falar isso. Não vai perder, gente. Porque assim, se você sabe que o cara tem potencial para comprar, você vai explicar para ele que ele tem potencial para comprar. Senão você só quer vender. Aí você sabe que o cara não vai conseguir pagar as correções. Então você, né, como a maioria não liga, vai vender, aí você vai afundar o cara. Vai afundar, né? É verdade. Isso daí me lembrou uma situação, assim, de uma cliente que eu estava tratando e eu expliquei para ela algumas condições, o que ela precisava fazer, até, por exemplo, em relação a declarar imposto de renda, que ela era autônoma, tudo certinho. Aí o que acontece? A cliente não queria declarar imposto de renda. E aí eu estou conversando com ela já tem um bom tempo e tudo, aí do nada ela foi em um determinado empreendimento, né? Que eu não trabalho, não tenho muita credibilidade, né? Não aconselho, enfim. E ela foi lá e fez negócio. E aí ela veio me avisar. Ela falou, eu fiz negócio em tal lugar, deu certo, já dei 20 mil de entrada e o apartamento é meu. Eu falei, sério? Burocracia nenhuma. Sem burocracia. Nem consultaram meu CPF. Eu falei, mas foi aprovado pela Caixa? Foi. Eu falei, então você declarou seu imposto de renda? Não, eles falaram que não precisa. Eu falei, então você... Eu falei assim, então você foi enganada, você não tem a sua aprovação. Ela, não, mas como assim? Eu falei, pode pedir a aprovação que você não tem aprovação. Não tem, a Caixa não financia autônomo se ele não declarar imposto de renda. E ela foi atrás e ela descobriu que ela foi enganada. E agora ela voltou para mim
mas agora está centrada, né? E tô trabalhando ela, buscando um empreendimento aí para ela, né? Para que ela consiga aí comprar o imóvel dela. E aí que entra a questão da informação, que às vezes... Da informação, exatamente. A gente às vezes quer fazer um bom trabalho e aí é pego por essas pessoas que assim, que de fato quer só a sua entrada, que de fato quer só que você corra o risco, depois lá na frente, depois que eu tô com a entrada dela, vai ter que ficar comigo. É assim que a maioria do mercado... É que não leva a profissão a sério mesmo, né? Exato. O cara que ele pretende ficar na profissão, ele vai pensar nisso daí. Né? Porque assim, é igual nós estamos falando, se você fala com o pessoal que tem um pouco mais de instrução, né? Você pega ali um pessoal com um pouco mais de renda, um pouco mais de instrução, que já tem um planejamento, ele já entende o que é uma compra no apartamento, ele já sabe que ele tem que comprar na planta, que ele tem correção, ele já sabe tudo. Agora, por exemplo, você pega um cliente que às vezes ele entra num plantão e ele nem sabe se ele tem condições de comprar aquele empreendimento. Acontece muito. Né? Fala, poxa, será que eu consigo? E aí você pega esse cliente e fala que ele já foi aprovado sem ele estar aprovado, né? Eu acho que assim, essa é a questão de você ser um bom profissional nessa parte. Se você trabalha num ticket diferente, aí é legal. Agora, se você trabalha num ticket, que é o nosso, que às vezes as pessoas acham que não dá certo. Antes de continuar a conversa aqui, eu quero falar para você aí que ainda não conhece o crédito associativo, que não conhece a Direções, que ainda acha que, não, vou ficar só no alto padrão. Olha, Minha Casa Minha Vida tá bombando. O Lobo é um dos gerentes. Bombando. O Lobo é um dos nossos gerentes, né? E aí nesse quadrimestre nós fechamos aí só da superintendência mais de 85 milhões em VGV, de unidades liberadas. Então assim, tá muito bom o mercado. Então se você ainda não tem a informação, se você ainda não conhece a Direções, se você não conhece os nossos produtos, mais de 30 produtos na região oeste, tem São Paulo, aqui Praça da Árvore, Ipiranga, Zona Leste, tem muita coisa vindo também, mais de 10 mil unidades aí que nós vamos lançar nesse segundo semestre aí, um segundo semestre agitado. Vai lá, @Aldevino Super Direções e eu vou te mostrar todos os diferenciais da Direções. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio com a gente e vai querer ficar na Direções, hein? Né, Lobo? Quanto tempo você está na Direções já, Lobo? Eu tô desde 2000, olha, eu tô no mercado desde 2007. Na Direções? Na Direções desde 2014, final de 2014. Eu fui trabalhar num projeto. Vai ser antiguinho na Direções, está quase já... A Direções, ela me deu a oportunidade. Fundador da Direções. Eu sou gestor, a Direções que ela me deu a oportunidade de ser gestor. Eu sempre fui corretor, né? Então, assim... Foi um divisor de águas. Uma virada de chave, né? Uma virada de chave. E esse ano também é um ano especial para Direções também. 15 anos de Direções. Vou deixar outro aviso aqui já. Agora é outro aviso. 15 anos de Direções. Setembro faz 15 anos. Nos próximos episódios vai ter aí, o CEO da Direções, Alan Bruno, vai estar aqui. Nós vamos fazer um programa bem legal, ao vivo, com sorteio, com prêmio, com tudo. Então você não pode ficar de fora desse também não, viu? Então fica ligado aí, vai acompanhando aí o Corretor em Foco, que tem novidade chegando aí. E tem os 15 anos de Direções também, com muito lançamento. Ficar de olho nos lançamentos desse mês ainda, né? Tem lançamento esse mês aí, Lobo? Popular, né? A BP8. BP8 tá vindo com tudo. Bem conceituada também. Então, a BP8, se você for acompanhar a trajetória dela, né, também em 2019 você está falando, Via Nações. Via Nações, sucesso de vendas, cara. Fazia fila. Top Imobiliário ganhou, acho que Top Imobiliário 2021. E fazia fila para comprar, assim, foi uma modalidade de apartamento diferente na região, que fazia fila para comprar, porque é muito lazer, né? Um apartamento mais compacto, preço bem justo, localizado. Bem localizado, encaixava, né, no bolso do cliente e sucesso total, era um negócio assim de outro mundo, outras imobiliárias. Aí depois nós lançamos o Via Rovai, em Osasco, e que ganhou, que não foi só a questão, o legal do Via Rovai é que não foi só a questão do empreendimento, teve uma revitalização na rua, no bairro, então assim, mudou a cara do bairro, né? Então quem falava daquele bairro e quem vê hoje já é diferente. Também ganhou o Top Imobiliário, salvo engano, 2023. E tem o Pinguarulhos, que foram 1.400 unidades. Pinguarulhos foi. E agora nós temos o Fazendinha, que vai entregar esse ano. Então, assim, nós estamos falando aí de projetos, falando de 800 unidades. Falando só de 2019 para cá. 800 unidades do Via Nações, mais 300 do Rovai, mais 1.400 do Pinguarulhos.
Tinha um lançamento anterior que foi o Veneza. Vendeu o Veneza foi antes da... Antes do o Veneza Via Nações. O Veneza e o Toscana foi antes do Via Nações. Antes. Aí depois, você falando de quantidade de unidades, pega Via Nações, Foi Via Rovai, 800. Pingo Guarulhos com 1.400 unidades. e o Fazendinha com 800 Sucesso. unidades. E nós vemos aí com mais de, agora, salvo engano, acho que no segundo semestre, vai ter aí de 3 a 4 mil unidades aí para ser lançada. Uma nova linha pop. Linha pop da BP8 vem aí, hein? E assim, preço que cabe no bolso do cliente. É uma incorporadora também que respeita o corretor na questão de estrutura. Desde o... Eles davam almoço... Do corretor almoço, até o... café. Não sei se vai ser assim lá no pop, hein? Mas assim, a BP8 cuidava bem do corretor, né? Cuida do corretor e cuida muito bem do cliente. BP8, assim, junto com a direção, sempre teve esse cuidado. Tipo assim, de lead... tanto que o pessoal sempre gostava de fazer Via Nações por causa do lead do Via Nações, que era bom, lead, né? Sim. Então era lead, por causa do tratamento era café da manhã, era almoço, era prêmio, né? Então o BP8 sempre veio com bons produtos. Eu tenho certeza aí que na Zona Oeste aí vai vir com bastante coisa aí, né? Acho que é Osasco e Granja Viana, duas regiões muito boas aí. E comissão 2%, vários diferenciais que tem na empresa aí que você também tem que acompanhar isso aí, ó. Tem muita coisa boa aí para acontecer esse segundo semestre. Aí, né? Agora, falando de direções, nós temos aí bastante coisa para lançar também, hein? Barueri. Nós temos já o Breeze, que vai lançar agora. Já é sucesso. Lá já tá. O projeto mais barato hoje de Barueri. De Barueri e mais completo também, né? Mais completo. Metro quadrado mais. Vai modificar a região ali. E ali, assim, ó, falando também da RSF, né? Falamos da BP8, falando um pouquinho da RSF também. Uma construtora também de respeito, constrói tudo, entrega no prazo, lazer qualidade indiscutível. Excelente. Aí ó, você vem com Breeze. Aí tem a linha pop da BP8, tem o Raposo. Esse também vai 2.400 unidades. Com a RSF, que é... Então, assim, ó, é só coisa para ganhar bastante dinheiro, hein, Lobo? Lobo, então qual que é o seu Instagram para chamar você lá? Poxa, como que o corretor vai se cadastrar na sua equipe? Passa seu Instagram aí, chama lá, chama Amanda.Alice ou chama Rafael Lobo, que aí vocês vão também se cadastrar. Tanto com a Alice, tanto com o Lobo, tá com o Aldevino, tá na Direções, tá na BP8, tá na RSF, tá em tudo aí. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muito sucesso. Nós vamos fazer um final de ano incrível aí. E já chegou aí o segundo semestre, né? Nós estamos em junho. Já tá aí, já tá batendo, já estamos, tem que se preparar aí para correr para passar o final de ano bem. E tem bastante oportunidade. Tem muita coisa. Tem espaço, hein? Tem bastante coisa. Fora que assim, o que eu gosto das Direções também, fora o respeito que tem com o corretor, que assim, pode falar o que quiser, mas assim, se você por algum motivo teve pessoas que foram desligadas das Direções, às vezes a pessoa saiu, voltou, e assim, só que eu nunca vi a Direções tipo, ficar com o dinheiro de alguém. Então, isso no mercado é muito comum. Direções não pagou. Direções ficou com dinheiro. Isso não existe. Isso não acontece nas Direções. Então, assim, se é venda de repasse, pode ficar 2, 3 anos. Que às vezes demora, porque viabilizar projeto, repasse, às vezes demora. E mesmo depois de demorar, quando a construtora pagar Direções, ela vai pagar também o corretor. Então, assim, além de tudo isso, né, que são benefícios e isso eu acho que faz a diferença para o corretor, ela respeita o corretor que está com ela. Então, se você pegar aí gerente, eu mesmo, por exemplo, eu vim como corretor, mas para lançamento eu sabia como atender um cliente, mas para lançamento é você começar do zero. Para mim foi começar do zero. Então eu comecei lá como corretor, coordenador de equipe, virei gerente e hoje estou como superintendente. Então é uma empresa que dá oportunidade também para um plano de carreira. É uma empresa... Lembrei de você chegando lá no plantão. Eu cheguei... Dá pra ganhar um dinheiro. Eu cheguei no plantão, né? Aí o Lobo chegou... Quem me recepcionou no plantão foi o Lobo. Aí o Lobo chegou pra mim e falou assim, você é o... Aí eu falei assim, eu sou Aldevino. Aldevino! Ó, aqui dá pra você ganhar o dinheirinho, né? Ó, vamos fazer um shopping? Aí mandou eu pro shopping. No primeiro, nem me conhecia. No primeiro dia já voltou eu não sabia o que era shopping. Aí falou, vou te apresentar. E quando ele foi me apresentando, aí já um foi pegando a filipeta, cortando. Já foi fazendo material. Aí peguei e fui trabalhar. Fui lá pro shopping com a Duda. Quando eu voltei e tal, no outro dia, atendi na vez.
peguei um cliente na vez. Aí ele falou, você quer que eu te... Só que assim, como ele me apresentou, eu já peguei ali, né? E apresentar eu sempre soube. Aí ele falou assim, escuta, você já estava fazendo lançamento? Eu falei, não, é a primeira vez que eu apresento assim sozinho. Pô, dá pra você ganhar um dinheirinho. Ele olhou pra minha cara e falou, dá pra você ganhar um dinheirinho, hein, meu? Você se dá bem no negócio. Aí, só que ele descontou depois de novo, porque ele fala que quando ele saiu da coordenação do 4 Estações, foi a época que eu vendi bem lá, né? Então, tava segurando todas as vendas. O Lobo não queria... Tava segurando tudo, né? O Lobo não queria que eu vendesse com ele. Fez mesa minha, não virou. Foi o Lobo sair, acho que ele saiu no domingo, na segunda-feira já vendi. Aí comecei a vender, aí eu cheguei no projeto dele lá, ele lançou o Raízes, né? Cheguei lá do Raízes. Quando cheguei, primeira vez, fui lá, tinha um café da manhã para corretor. Então era o dia que ele ia falar do projeto, o meeting, né? E era o primeiro dia do shopping. Aí daqui a pouco o Lobo... o Deville! nem só do lembra Meet, dessas coisas ruins. nem do Meet eu participei, porque o Lobo fez isso comigo. Mandou eu pro shopping no primeiro dia do shopping. E foi o dia que a chefia toda passou lá para ver se eu tava trabalhando direitinho, se eu tava entregando panfleto... Como é que tava o negócio lá. Mas você era um cara tranquilo, pô. Você era um cara tranquilo. Você fazia o que as pessoas... né? Tipo assim, você era um cara ali que tava pau toda a obra. E, na verdade, o corretor, ele precisa mesmo, né? Tá assim, né? É ter atitude, né? Cara, independente do... não faz nada, o cara não vai. Se eu soubesse, não, o cara não quer nada, tipo assim, eu nem ia te pedir também, né? Mas você lembrou disso daí. Ele levou pro coração só porque você falou que eu vendi lá um pouquinho lá de unidade lá. Mas assim, depois você vê como que é a vida dá a volta, né? Aí trabalhamos junto em uma superintendência depois. Aí depois trabalhamos de novo em outra superintendência. Estamos juntos até hoje aí. A gente sempre gostou de trabalhar com você. Não, mas e você vê como que assim, cada um era de uma equipe, né? Cada um em uma função diferente. Hoje estamos todo mundo junto aí fazendo a diferença e tenho certeza que assim... E eu acho que isso que nos move, né? A gente trabalha na mesma linha de raciocínio, trabalhar em prol do cliente, em prol da venda, mas não pensar só na venda imediata, só não pensar no dinheiro, mas pensar também no cliente. Né? Quantas vezes que a gente não chega numa mesa, por exemplo, lembro lá a gente chega no Speciale, por exemplo, você trabalhou lá, chega lá, o Devino é meu amigo. Né? Então, assim, você vai para a mesa com uma certa responsabilidade. O corretor, na direções, ele tem muito, né? Vale a pena o pessoal saber que na direção a gente tem bastante oportunidade para crescimento. Mas, assim, quem cresce são essas pessoas, né? Que, tipo assim, você vai mesmo, veste a camisa para você fazer o seu melhor toda hora, né? Não, você vai, vamos para cá, preciso de você ali. Esse cara, é ele que vai. Né? É o proativo, é esse né? que vai É porque no plantão, infelizmente, se você ficar... Ser um coordenador, né? Se você não tiver o seu método de trabalho, se você não tiver a sua proatividade, você, tipo, né, deixa a vida me levar. Então, pode. Tem hora que você vai estar com um corretor que está ali só por estar, aí ele vai falar que o lead não é bom, né? Que o trabalho não está sendo bem feito, que a consultora não investe e que não sei o quê. E aí você vem pro outro, que tá, por exemplo, fazendo o ponto de captação, tá indo fazer acontecer, tá indo, às vezes, a hora que ninguém quer ir, ele vai, cobre um ponto. E é o que eu tô falando. Tipo assim, todo mundo falava. Você e assim, tem que aproveitar, tudo é uma oportunidade. Né? Nessa venda aí mesmo que a gente citou no começo, tinha o Extra lá onde a gente trabalhava, o mercado lá embaixo. E todo mundo falava, vai no Extra. Não, foi de lá que saiu a venda. E aí o que acontece? Tava lá o Extra. Tava lá a oportunidade. 100 metros do plantão e o pessoal não queria. Entendeu? Então, assim, a oportunidade tá todo tempo batendo na nossa porta. Sim. Esse ramo, nós somos empresários, então a gente tem que ver, administrar nosso tempo, né? E assim, fazer o que puder fazer em um espaço curto de tempo, porque o tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido e as contas também, então... E tem que achar, que assim, que na verdade, eu acho que, além de ser um ramo bom, até assisti hoje... As pessoas mudam de vida nesse ramo, né? Eu assisti hoje um vídeo de uma pessoa que falou isso daí, aqui no podcast mesmo. Ela falou assim, sabe por que meus resultados são ousados? Porque eu sou ousado no trabalho. Tem que ser diferenciado. Entendeu? A gente tem que então fazer só tenho... Isso daí ficou na minha mente. Tipo assim, eu só tenho um resultado diferente se eu sou uma pessoa diferente. Né? Por que a gente não... É uma profissão sem limite e a gente limita o nosso trabalho? Sim. Sem limite para ganho. Você pode ganhar 4, 8, 10, 15, 20, como você também pode não ganhar nada. É a gente que é o nosso limitador, né?
A gente coloca aí o nosso... E assim, às vezes se a gente coloca só, e aí voltando um pouquinho pra gente, que o tempo também já foi. Você vê como que é legal, ó, já passou o tempo, Lobo. Foi tranquilo. Rápido. E falando um pouco da questão da corretagem em si, né? Quando você coloca intensidade naquilo que você faz, bem feito, pode ser que em alguns momentos você vai, porque passa por altos e baixos, como todo mundo passa, mas não tem como você ficar sem resultado. Não, você tem os resultados Você tem bons. que colocar na sua cabeça e mentalizar que você tá ali para fazer a diferença. Fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na vida do seu cliente, na sua imobiliária, no seu plantão. Você tem que fazer a diferença. Você tá ali para fazer a diferença. Então, assim, aprender as coisas boas e, assim, na vida, qualquer coisa da nossa vida, nós temos que andar com dois. Eu sempre falava, meu pai sempre falava isso para mim, né? Anda com 2 sacos. Um bom e um para as coisas boas cheio e um furado para as coisas ruins. Que for ruim, joga naquele ali e vai embora. E vamos seguir, não pode levar pro coração, né? Porque não, tipo assim, não, que se você ficar ali pensando, né, e não vai dar certo. Então é todo dia uma nova oportunidade, todo dia é um novo dia para recomeçar, é um novo dia para vender, é um novo dia, e venda isso, todo dia você tá motivado. E sempre assim, eu sempre gostava, até brincava muito com a minha esposa. Falava, olhava pro espelho e falava, hoje eu tô com um cara que vou vender, hein? Hoje é minha cara. Hoje é minha cara. Como que eu quero sair na foto hoje? Não, e pior que eu até brincava com isso, eu tinha uma camisa que, assim, eu ficava mais arrumadinho naquela camisa, né? Tinha uma camisa, porque corretor, você sabe que passa também por altos e baixos. Né? Tinha aquela camisa que eu guardava para um dia mais especial. Agora não tô precisando mais fazer isso, Lobo, mas tinha que... Mas teve aquela fase que eu precisava. E eu tinha uma camisa que quando eu colocava, eu falava, hoje eu vou vender. E tem umas 6 fotos que eu tô com essa camisa. A mesma camisa. Poxa. Aí a minha mulher falou, ó, as fotos da camisa, a camisa dava certo. Aí eu falei assim, agora eu vou deixar a camisa de lado, vou aposentar a camisa. Nunca mais usei essa camisa, não, que agora eu vendo todos os dias. Agora... É isso aí. Então é isso, gente. Assim, ó, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado pelo tempo de vocês. Nossa, eu tenho certeza que agregou muito aí o bate-papo, foi muito legal. E eu tenho certeza que vai agregar também na vida dos corretores que estão iniciando, dos corretores que já estão no mercado. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida de todo mundo aí. E você que ainda não é corretor, nós temos também o jeito de capacitar você para se tornar um corretor de imóveis. Desde prospecção, abordagem, certificação, você vai se tornar um corretor de imóveis. Então, vem para Direções. Gerente, coordenador. Tudo. Né? Então, vem para Direções, que aqui você tem você como tem crescer e como também se manter na empresa. Então, gente, muito obrigado e até mais.